como organizar o seu escritório de forma simples. Top demais, top demais. Bom, então começamos aí falando de mentalidade. Eu vou querer ver com você, porque assim, a organização, ela, no meu ponto de vista, né, sobretudo de uma estrutura que cresce, ela passa fundamentalmente pela construção de um time, né? Às vezes a galera imagina que é só você construir processos e, cara, se você trabalha sozinho, é só você organizar a sua agenda, seu dia. Eu acho que a construção de uma empresa em termos organizacionais ou de organização é você entender que existem departamentos, você alocar pessoas em departamentos, entender quais tarefas são de cada departamento e fazer essa distribuição. Vou aproveitar aí você, Ribeiro, tem um conhecimento bom aí, cara, sobre isso. E responde pra gente, como é que tá estruturado hoje esse seu escritório? Você falou que tem alguns colaboradores, né? Você falou que tem alguns colaboradores. Como que o seu escritório está distribuído hoje? Como é que foi o seu desafio para contratar esses colaboradores? Qual é a crença que você quebrou? Porque é importante que muito advogado pode ser que ele esteja também, ou passou por essa crença aí, né? Então, como é que você superou isso e tomou ali a decisão de trazer gente pro seu time? Primeiro, tá? Novamente, fazendo uma digressão, né? Aos 9 anos de idade, eu me tornei empresário no Shopping Trem, por necessidade. Eu falei pro meu pai, puxa, eu preciso de um tênis para educação física. E ele falou, que você não vai trabalhar, você é aleijado? Então, aos 9 anos de idade, eu me tornei empresário no Shopping Trem. E daí, não parei mais, porque com 16 anos de idade, eu comprei um estabelecimento comercial, aluguei um ponto, comprava fiado, tinha colaborador. Estou dizendo isso para dizer para você o seguinte, eu sempre tive uma mentalidade empreendedora, tá? Então, assim, as primeiras crenças, né, ou a primeira crença que eu tive na advocacia é, eu vou, desde o meu primeiro dia, ser advogado empreendedor. E aí, é importante aqui fazer um recorte para dizer o seguinte, que na advocacia existe o advogado CLT e também o concursado, por óbvio, servidor público, né, em algumas procuradorias. Existe o advogado autônomo, que é aquele advogado PJ e que presta serviço para outros escritórios de advocacia. E o advogado empreendedor, vulgo empresário, aquele que efetivamente coloca o seu capital financeiro para poder correr risco. Porque pode, no fim do dia, tudo dar errado. Empreender, primeiro, é resolver um problema. Segundo, é correr risco, tá? E aí quando você pergunta, puxa, na questão de crença, eu acredito que eu respondi para você. Então, desde o meu primeiro dia, minha primeira crença foi, vou ser empreendedor. Não vou trabalhar para outro advogado como empregado, né? Ou como autônomo um só dia. Sou empreendedor, dono do meu nariz, dono do meu business, vou fazer parceria, vamos trabalhar junto, mas sou dono do meu business. Segundo, tá? Como que eu organizei o meu time? Desde o primeiro dia, eu já comecei a trabalhar com uma assistente. Então eu tinha uma assistente que me auxiliava, né, sobremaneiramente na questão do marketing, do operacional, questão de limpeza, questão de gestão. E eu, por óbvio, estava sempre na rua, fazendo conexão e também estava sempre estudando. Até porque, veja, lembro eu que você fez uma pergunta numa das palestras que você realizou na UAB Itaquera. Olha, você vai morrer ou se as suas últimas horas são 4? Você tem 4 horas. Como é que você organiza as suas horas? E aí, lembro eu que eu respondi a sua pergunta. Espero ter respondido a contento. Mas veja, como é que eu organizo o meu escritório? Em 4 pilares. Onde o primeiro pilar é o pilar da advocacia, o segundo, o da gestão, o terceiro, da geração de conteúdo e o quarto pilar, do relacionamento. Então veja, quando falamos de gestão, eu estou sempre buscando organizar o quê? O time, as finanças, liderar a equipe. Gestão de pessoas não é um trem fácil. O segundo pilar, que é advogar, é quando eu estou atendendo o cliente, eu estou na delegacia, eu estou protocolando, eu estou fazendo a sustentação oral ou atuando no tribunal do júri.
né? No terceiro pilar, quando eu falo de relacionamento, eu estou sempre nos eventos da UAB, nos eventos da advocacia, nos eventos do Sebrae, Fiesp, FEComércio. Eu sou o conselheiro da Distrital Tatuapé, da Associação Comercial. Eu estou como diretor jurídico do CDL, né, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, né? E eu estou sempre, 25% do meu tempo é para estudar. Então eu estudo assim como se não houvesse amanhã. Então eu sou faminto por conhecimento, por estudar. E aí como é que eu organizo o time, né? Então temos um que efetivamente faz o operacional, que é o básico, a limpeza, abrir portão, atender telefone. Eu tenho um segundo que vai cuidar ali, que cuida propriamente do time comercial, né? Eu tenho um terceiro que efetivamente faz uma audiência, faz uma diligência, protocola, revisa a peça, eventualmente atende clientes, gera relatório, né? E eu estou ali sempre no estratégico, naquele olhar 360 graus, né? Sempre dando aquele apoio moral, ou efetivamente colocando a mão na massa. E puxa, precisa ficar até meia-noite, eu fico numa boa. Tanto é que o meu diferencial, como pergunta, qual é o seu diferencial? O primeiro é sempre estar conectado com o mundo, com pessoas, ser disruptivo na mentalidade. Segundo, o nosso atendimento é 24 horas, então não desligo o telefone. O telefone tocou, eu atendo, por óbvio. Quando eu digo 24 horas, é para urgência e emergência, né? O cliente que está dentro do escritório, como é que eu faço? Eu marco toda segunda-feira para poder atender o cliente. Acho que eu já falei bastante, né? Sua vez agora, o entrevistado aqui é você, não foge não. Traz aí os seus ensinamentos. Top demais, cara. Bom, vou compartilhar aí. Você falou aí das 4 horas, né, por semana, e essa pode ser uma dúvida da galera, né? Na palestra que eu fiz lá na OAB, e eu já fiz em algumas OABs falando sobre isso, né? Eu faço uma provocação para os advogados, dizendo, se você tivesse apenas 4 horas, aí você que está com a gente aqui, ó, seja agora, seja no próximo momento, que você estiver assistindo depois. Pensa assim, ó, e faz esse raciocínio. Se você tivesse apenas 4 horas para trabalhar na semana, o seu escritório, ele vai funcionar normalmente. Ele vai começar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia ele vai trabalhar. O seu escritório vai funcionar, mas você, dono do escritório, tem apenas 4 horas para trabalhar. Você começa segunda-feira, 8 horas da manhã, e termina segunda-feira, meio-dia. Você não olha e não fala com mais ninguém do escritório. O que você faria? Dentre todas as atividades que você faz hoje, o que você faria? Galera que está com a gente aqui, ó, se quiser colocar aí, é interessante, cara, essa reflexão. A gente provoca lá, e é legal, né, Ribeiro? A galera começa a trazer, pô, eu faria isso, porque você fala, caramba, peraí, velho, o que eu faria? Como assim, só 4 horas? No marketing, a gente vai chamar isso de contra-intuitivo, né? É uma estratégia de comunicação para atração de atenção. Uhum. Então, pô, como que você em 4 horas vai fazer o escritório acontecer, né? E eu vou te dizer, cara, que esse insight ele veio do livro Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, né? Timothy Ferriss. Cara, é um livro fantástico do Tim Ferriss. E a reflexão que você tem aqui, o que esse livro traz, é da teoria de Pareto. Ele diz que a menor parte das atividades que você tem, elas colocam no seu bolso os maiores resultados que você tem. Então, é a menor parte das atividades que você faz no dia a dia que traz para você os seus maiores resultados. Então, o seu advogado ele está focando em muita atividade e entendendo que está fazendo um monte de coisa. E aí fica uma outra provocação, né, para a galera que está com a gente. Você está ocupado ou você está produtivo? Boa. São coisas completamente diferentes. E essa reflexão é importante. Você ter muita clareza de olhar para o que você fez ao longo do dia e falar, cara, isso aqui ao final do dia transformou. Eu estava vendo uma entrevista, cara, essa foi provocativa demais. Cara, o presidente da Apple que faleceu, o Steve Jobs. Cara, e aí ele tava em Stanford, eu estive em Stanford esses dias, né? E aí o pessoal tava relembrando dessa palestra que foi épica dele lá em Stanford. E aí ele fala algo mais ou menos assim,
Se hoje fosse o meu último dia, olha que pesado, velho. Cara, assim, ó, pega. Caraca, velho, isso é doído. Pensa assim, ó, quando chegar no final do dia de hoje, pergunta pra você assim, se hoje fosse o meu último dia de vida, teria valido a pena? Boa. Eu tenho orgulho de ter vivido ele, entende? Então, às vezes, a gente vai passar um dia com raiva, reclamando ali do estagiário, puto que o sistema não funcione direito, o sistema como um todo, né? Os meus resultados não estão acontecendo. E o cara, ele traz uma maturidade de compreensão da coisa de maior valor que ele tem, que é o tempo dele. Exato. Então, pô, um dia você vai acertar, cara. Se você fizer isso todo dia, um dia você vai acertar. Um dia vai ser o seu último dia. Então, cara, ele precisa valer a pena todos os seus dias, né?